Olá, uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, rogando a Jesus para que você e a sua família estejam em paz, muita paz em seu lar e que Jesus possa abençoar a todos, principalmente aqueles que estão acamados, adoentados. Rogamos por todos eles neste momento. Aqui em nosso programa temos sempre falado sobre as lições de Chico Xavier. Hoje vamos falar rapidamente, também no início do nosso programa, a respeito de um livro de 1940, primeira edição. Vejam a capa. Cartas do Evangelho, de Casimiro Cunha, primeira edição. O livro foi publicado pela livraria Allan Kardec Editora, pela LAC, há muitos anos atrás. E o título, Cartas do Evangelho, foi dado por Emmanuel, que escreve aqui no início: as quadras de Casimiro são um nobre esforço. Seria interessante, pois, o título de Cartas do Evangelho. Traduziria um correio espiritual da Boa Nova, tão nova que se encontra no mundo há 2 milênios, com todo o sabor de oportunidade para os homens. Cartas do Evangelho são mensagens em versos, em trovas, carta de Natal, carta aos meninos, carta aos jovens, carta aos velhos, carta aos cônjuges, às famílias, aos patrões, aos mestres, aos empregados, aos crentes, aos tristes, aos enfermos, aos cegos. Casimiro Cunha, não nos esqueçamos, ele atravessou a prova da cegueira. Vamos aproveitar aqui e ler o que ele escreveu. Carta aos Cegos, página 82 desta primeira edição. É um livro raríssimo. Carta aos Cegos. Na romagem dolorosa da vida de provação, também trazia os meus olhos, iguais aos teus, meu irmão. Mas se a estrada era obscura, se a noite era tão sombria, guardava como tu guardas as vibrações da alegria. É que entre as sombras terrestres, na tua meditação, sabes ver os resplendores das luzes da redenção. Talvez que de olhos sadios deixasses o teu sensório perder-se pelo caminho do sentimento ilusório. Todo aquele que recebe a provação da cegueira sabe orar, sabe esperar, vendo a vida verdadeira. Não percas a tua fé. A crença é a grande conquista de quem resgata no mundo o abuso dos dons da vista. Guarda a esperança em Jesus. Na dor, não te desanimes. A cegueira é o resultado de muitos dos nossos crimes. Nos tempos que já se foram, muitos de nós, meu irmão, fomos verdugos terríveis, plantando a desolação. Os grandes desvios da alma, no erro amargo e mesquinho,
são reparados na sombra que nos envolve o caminho. A cegueira é uma estação de corrigenda ou de cura, onde o espírito se aclara, visando a estrada futura. Portanto, as horas de sombra, no curso de uma existência, são nossa reintegração no amor e na inteligência. Meu amigo continua, alegre na fé, no amor. Quem não sente a luz de Deus é um cego mais sofredor. Também fui cego do corpo, na senda de expiação, mas nunca guardei comigo as trevas do coração. Depois das sombras espessas, nas lutas da humanidade, verás a alvorada eterna da luz da imortalidade. Cassimiro Cunha. Neste livro, olha, primeira edição, 1940, foi um presente do Dr. Valdo Vieira, o médium já desencarnado, Dr. Valdo Vieira, ao meu sogro também já desencarnado, José Tomás da Silva Sobrinho. O presente é de 7 de fevereiro de 1954. Eu ainda não tinha completado 2 anos de idade. De vez em quando vamos trazer aqui alguns livros em primeira edição ou em edição antiga, para que os nossos irmãos possam apreciar a obra mediúnica de Chico Xavier. Como temos aqui também, mas este livro já está encapado, é O Consolador. Falaremos a respeito dele no próximo programa. Foi enviado à nossa irmã Ana Luísa Coelho, em 19/10/1956. São livros de edição antiga. Bem, hoje nós vamos falar sobre alguns textos de Chico Xavier que nós tivemos oportunidade de anotar neste pequeno livro, O Evangelho de Chico Xavier, que na verdade se transformou em um best-seller. Já tem hoje, eu não sei em que edição, é da editora Didier, eu não sei em que edição está hoje. Este aqui é da 12ª edição. Nós acreditamos que ele já esteja beirando a 20ª edição. Mas vejamos bem, aqui neste livro, Chico, nós tivemos oportunidade de anotar muitos textos, palavras de Chico, orientações a diversas pessoas, como aqui. Não precisamos esperar a formação de um grupo espírita para a recepção de pessoas santas. Vão chegar primeiro os mais infelizes. Vão contar as mágoas, às vezes até os seus crimes. Vem atrás de amor. A bondade de Deus não determina o extermínio de ninguém. Misericórdia quero, não sacrifício. O Senhor nos pede misericórdia, não crítica, não preguiça. Estamos com uma doutrina de muito serviço. Então vamos trabalhar sem espírito de antagonismo, reprovação. Aquele que vem até nós é nosso irmão, irmã. Chico nos disse em certa oportunidade, porque às vezes nós passamos a fazer parte de um grupo espírita, esperando encontrar nele apenas
irmãos e irmãs, tangenciando a perfeição ou a iluminação espiritual. Certa vez Chico nos disse assim, olha, os convidados de Jesus, eles são muito exigentes. Nós nos recordamos destas palavras ditas por ele lá no Abacateiro. Num sábado à tarde, uma das senhoras que estava lá, uma das senhoras estava fazendo distribuição. E sempre aparece um ou outro pedindo, tornando a pedir, impaciente, insistindo, às vezes até, vamos dizer assim, intimidando, não é? Às vezes até intimidando. Ela foi queixar-se ao Chico. Assim, Chico, existem pessoas muito difíceis. Nós estamos aí para ajudar, mas tem muitas pessoas necessitadas, mas pessoas muito difíceis. Aí o Chico disse assim, minha filha, os convidados de Jesus são muito exigentes. Então é assim, às vezes em determinada tarefa, como aqui, por exemplo, no Lar Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba, onde nós servimos todos os dias, de domingo a domingo, o café da manhã, o almoço, a janta. As pessoas que vêm até as portas do lar, algumas delas são muito exigentes. Às vezes dizem desaforos, falam desaforos, às vezes não se contentam com uma quentinha, querem duas ou querem três, para levar para uma pessoa ou para outra pessoa. Comparecem pessoas doentes, desequilibradas, com problemas psiquiátricos, obsessivos, às vezes pessoas drogadas, não é? E também lidamos com companheiros assim, companheiros que fazem parte do grupo. Aqui, olha, dizia Chico, não precisamos esperar a formação de um grupo espírita para a recepção de pessoas santas. Vão chegar primeiro os mais infelizes. Vão contar as mágoas, às vezes até os seus crimes. Vem atrás de amor. Quer dizer, muitas pessoas dizem assim, mas por que num centro espírita acontece isso, aconteceu aquilo? Por quê? Por que isso aconteceu? Temos a proteção da espiritualidade, mas não temos santidade. Somos pessoas humanas, criaturas humanas. Em seguida, Chico falou, os companheiros mais fiéis são aqueles que aceitamos, na condição em que vieram a nós. Jesus não exigiu que ninguém se modificasse. A mulher adúltera disse, vai e não peques mais. Não fez sermão, não censurou, não perguntou com quem ela havia caído. A Paulo de Tarso, em pleno deserto escaldante, pediu que não recalcitrasse contra o aguilhão. Era impossível resistir ao amor daquele homem, de Jesus, né? Era impossível resistir ao amor daquele homem, como é impossível hoje também resistir ao amor de Jesus quando nos entregamos ao amor de Jesus. Disse Chico ainda, no Evangelho não existe um moralismo farisaico. A mensagem do Cristo é de elevação, de compreensão do erro, de incentivo a quem deseje ser melhor. Quem olhar para dentro de si não terá coragem de olhar alguém na condição de pecador. Vejamos que frase profunda, não é? Quem olhar para dentro de si não terá coragem de olhar alguém
na condição de pecador. Foi o que disse certa feita Chico Xavier para Adelino, nosso amigo de Mirassol. Ele perguntou a Chico quem era o criminoso, né? Aí Chico disse assim: Emmanuel está aqui dizendo que o criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. E de fato, não é? Somos criminosos, autores de crimes maiores ou menores, mas somos. Precisamos destacar o valor dos companheiros. Não acredito que companheiro espírita algum possa estar na doutrina mal intencionado. O confronto com nós mesmos é difícil. Às vezes não temos coragem de nos enfrentar. Acusamos os outros para que a observação alheia não se demore sobre nós, detectando-nos o problema. Então vejamos quanto aprendizado naqueles momentos, ouvindo Chico Xavier, ao término das reuniões, ou durante as reuniões, como no Abacateiro, durante as peregrinações, nos tempos da comunhão espírita cristã, quando nós participávamos com Chico da peregrinação nos arredores da comunhão espírita cristã, um senhor ia iluminando o caminho com um lampião. Não havia iluminação elétrica, não havia ali, naquele bairro, ele vivia às escuras, ainda não havia chegado até lá a iluminação pública. Então ia um senhor com um lampião. E nós íamos acompanhando o Chico, peregrinando mesmo, a pé. Peregrinação. O Chico, de braços dados, com algumas senhoras, ou um senhor, uma senhora, e nós íamos ouvindo o que ele ia contando. Contando histórias de Jesus, contando histórias do Evangelho. Às vezes a noite se fazia linda e inesquecível, toda estrelada, não é? E nós caminhando naquelas ruas de terra, esburacadas, muitas vezes fazendo frio. Íamos numa casa, numa outra casa, visitávamos ali em torno da comunhão espírita cristã, aproximadamente 10, 12, 14 casas. Depois, voltávamos para a comunhão espírita cristã, Chico descansava um pouco da peregrinação e em seguida ia para a mesa psicografar. Sentava-se à mesa da comunhão e começava lá a psicografia. Vinham lá os poetas, não é? Falamos aí no Cassimiro Cunha, vinha o Cassimiro Cunha, vinha Alta de Souza, Cornélio Pires e tantos poetas do Parnaso e poetas que não estão no Parnaso. Em seguida, Chico falou algo muito interessante. Quem viver pensando em bilhete premiado, coisas fáceis, é melhor deixar a causa, porque isso não existe para o espírita. O que existe é trabalho, e muito trabalho. E nós percebemos que, às vezes, na atualidade, nós, os espíritas, estamos esquecendo um pouco o trabalho. Estamos nos esquecendo daquele envolvimento nosso necessário com o trabalho, com o voluntariado na casa espírita, de nos oferecermos para uma atividade na casa espírita através de seus vários departamentos. Hoje em dia, às vezes, nós estamos assim,
quase que sendo teóricos, né? Teóricos na doutrina, os teóricos da doutrina, né? Mas estamos nos esquecendo do trabalho. E Chico dizia, o que existe é trabalho, e muito trabalho. Emanuel me falou certa vez, Chico, se alguém se aproximar de você, dizendo que vai capinar o mundo, você não deve questionar. Dê a ele uma enxada. Olha que lição hilária, não é? Se alguém se aproximar de você, Chico, e dizendo, eu vou capinar o mundo, não questione. Dê a ele uma enxada. De fato, não podemos tirar o entusiasmo de ninguém. A crítica dos opositores de nossa fé não nos dói tanto quanto a crítica dos nossos irmãos de ideal. De fato, não é? As críticas que mais nos ferem e que mais nos doem são aquelas feitas pelos nossos irmãos de ideal, pelos nossos companheiros e não pelos opositores. A crítica dos opositores é uma crítica esperada, é uma crítica natural, não é? De quem se opõe à causa. A crítica mais difícil é a dos amigos, dos confrades. Chico dizia, vamos incentivar os jovens. Não somos donos do movimento. A casa espírita não tem donos. Vamos criar oportunidades para o crescimento dos outros. Ninguém precisa anular ninguém. Sobra espaço para as estrelas no firmamento. Todas podem brilhar à vontade. Olha que maravilha, né? Ninguém precisa anular ninguém. E às vezes, quanta ciumeira, né? Entre nós, quantas disputas entre nós, disputas entre médios, entre dirigentes, entre trabalhadores da casa, tanta briga, né? Tanta briga, desavença. Dizia Chico aqui, olha, ninguém precisa anular ninguém. Sobra espaço para as estrelas no firmamento. Todas podem brilhar à vontade. Às vezes, disse em seguida, a pessoa suporta uma ofensa de caráter público, mas não suporta uma criança birrenta, um filho desequilibrado, as dificuldades criadas por parentes, não suporta um pequeno prejuízo que a pessoa deva carregar perante Deus e ficar calada, não é? Então são lições de Chico Xavier para todos nós, traduzindo as lições de nossos benfeitores espirituais. Bem-aventurados seremos os que aproveitarmos. Muita paz e até o nosso próximo encontro.